paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou a tia Messia, professora da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, e hoje estou aqui para, junto com vocês, nós temos uma aula da classe Jardim de Infância, tudo bem? E você que é novo por aqui, olha, você é muito bem-vindo, esteja sempre presente conosco. Todos os domingos nesse horário nós estamos aqui transmitindo uma aula da EBD. E vocês já vão aí compartilhando, dando o seu like, comentando a nossa aula, para que outras crianças também possam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Bem, crianças, nós estamos no segundo trimestre já, né, desse ano. E nós estamos usando essa revista, a revista do Jardim de Infância da CPAD. E nós estamos numa sequência que hoje já estamos na nossa aula de número 8. Olha que maravilha, como que está passando rápido, né? E vocês lembram de que nós estamos falando nesse trimestre? Nós estamos falando, do meu amigo Jesus. Glória a Deus. Nós estamos contando lindas histórias da Bíblia, onde a gente está falando da vida de Jesus. Tudo bem? E sem demora nenhuma, nós já vamos começar a nossa aula de hoje. Mas antes, assim, da nossa lição, nós temos várias coisas importantes para fazer, tá bem? E aí, você vai pegar o seu caderninho de oração, que eu sei que você tem aí na mão. Quem não tem, pode entrar no site da igreja e baixar, é gratuito. Esse é o caderninho Orando com os Salmos. Todos os dias, as crianças têm aqui um devocional para fazer de salmos, tá? Então, a gente faz o devocional de salmos, no caso hoje, dia 23 de maio, nós vamos fazer um devocional do Salmo 23 e o versículo 1. E também nós vamos estar orando pelas crianças de um país onde a igreja é perseguida. Hoje nós oramos pelas crianças do país chamado Omã. Então, assim, você pega o seu caderninho para a gente fazer o nosso devocional, tá? Já tem aí na sua mão a sua Bíblia, a sua revista, para que nós possamos dar prosseguimento à nossa aula. Amém? Então, vamos lá, Hoje é Salmo 23 e o versículo 1. Deus é o nosso pastor, Ele cuida de nós em cada momento da nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glórias a Deus. Nós precisamos ter essa certeza que o Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Amém? Senhor, agradecemos o seu cuidado por nós. Isso nos deixa felizes e tranquilos. Querido Deus, agradecemos por sempre cuidar de nós. E orando pelas crianças do Omã, oramos para que as crianças possam conhecer o Evangelho e se comprometer com Cristo. Não podemos esquecer, crianças, de orar pelas crianças dos países onde a igreja é perseguida. Essas crianças não têm o prazer de, como nós, ter a liberdade de adorar o nosso Deus. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração. Pai, te agradecemos por esta oportunidade de estar mais uma vez, Pai, junto com essas crianças, para aprendermos mais da Tua palavra. Te agradecendo porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é maravilhoso. Dai-nos um dia, Pai, feliz, um dia na Tua presença. Guarda-nos em tudo. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, o Senhor sempre está conosco, né, crianças? E agora nós vamos também para um outro momento muito importante que a gente não pode deixar de realizar nos nossos cultos, que é o quê? É ofertar na casa do Senhor. Olha, você pode ofertar de várias formas, tá? Você pode trazer a sua ofertinha no culto à noite. Nós temos os cultos acontecendo à noite na igreja. Você pode trazer a sua ofertinha e entregar. Você pode pedir um adulto na sua casa para ofertar pelo PicPay, pelo Pix da igreja. Você não tem motivo para não ofertar. De alguma forma você vai conseguir ofertar na casa de Deus. Se você não tiver hoje, né, não tem problema também. Nós vamos orar e o Senhor vai prover para que a próxima vez você possa ofertar. Eu vou ofertar aqui, enquanto você oferta daí, e nós cantamos um lindo louvor a Jesus. Amém? Vamos lá. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Graças a Deus, vamos agradecer ao Senhor pelas nossas ofertas? Senhor, te agradecemos pela oportunidade de ofertar na sua casa, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor não deixe faltar nada no lar de cada uma dessas crianças, que o Senhor também possa prover todas as necessidades da tua obra, ó Pai. Nós confiamos na tua provisão, nós confiamos em ti e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né, crianças? Bem, como a tia Messia falou, esse trimestre nós estamos falando do nosso amigo Jesus, né? O título da nossa revista é Meu Amigo Jesus. Vamos relembrar rapidinho o que nós já aprendemos até aqui com essa lição? Olha só, a gente vai relembrar aqui, ó, e vamos colocar, tá? O que a gente aprendeu em cada uma? Na primeira lição, nós aprendemos que um anjo anunciou o nascimento do meu amigo, não foi isso? Logo depois, nós aprendemos que Maria visitou sua prima. Lembra que Maria foi visitar sua prima Isabel? E aí nasceu o primo do meu amigo, João Batista. Graças a Deus, vocês se lembram, não é? Logo depois, nasceu quem? Jesus, o nosso amigo Jesus. E aí, nessa lição aqui, ó, cante, o amigo nasceu. Foi uma lição muito linda, essa daqui também eu amei. Depois nós aprendemos que nosso amigo recebeu presentes, não foi isso? Ele recebeu vários presentes. E aí, na nossa última lição, Simeão e Ana conheceram o nosso amigo quando ele foi bem pequenininho no templo para ser apresentado. E na nossa lição de hoje, o nosso amigo vai visitar o templo, graças a Deus. Então, hoje nós vamos aprender que Jesus, o nosso amigo, ele vai visitar o templo. Nós vamos aprender sobre uma viagem que ele fez com seus pais para poder visitar esse templo, graças a Deus. Crianças, nessa lição de hoje, a gente vai aprender que Jesus, ele não crescia só em tamanho. Ele crescia também espiritualmente. Ele crescia em sabedoria. Olha que tema interessante que nós vamos aprender. Isso mesmo, Jesus crescia em sabedoria. E aí, crianças, nós também precisamos aprender a importância de nós também buscarmos em Deus para crescermos em sabedoria. Como? Calma, já já nós vamos ver. Amém? Olha, nessa lição de hoje também, nós vamos aprender que Jesus, ele sempre fazia a vontade do Pai Celestial, sabe? E Jesus, ele procurou em tudo agradar a Deus Pai. Ele sempre procurou agradar a Deus, cumprindo a vontade de Deus aqui na terra. E assim, crianças, nós também. Nós sempre devemos estar atentos em ouvir a voz de Deus, para que nós também consigamos cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Nós vamos ver que desde pequeno, Jesus já estava cumprindo a vontade de Deus aqui na terra. Amém? E para
a nossa lição ficar guardada aqui no nosso coração, como sempre, nós vamos falar o nosso textuário, que eu sei que vocês já decorou, não é isso? O nosso textuário de hoje, ele se encontra na nossa Bíblia, aqui em Lucas, no capítulo 2 e o versículo 52. Na nossa Bíblia devocional, está aqui na página 207, amém? Tudo que a gente fala aqui na nossa aula, como eu sempre digo a vocês, está na nossa Bíblia. Inclusive, o nosso textuário, não é isso? Nós não contamos histórias, contos de fábula, não. Nós contamos histórias da Bíblia. E vamos lá, todos juntos, então, para a gente falar o nosso textuário, que eu sei que vocês já decoraram, não é isso? Então, ó, a tia vai falar uma vez, depois vamos falar juntinhos, tá bom? Ó, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Amém? Vamos falar juntinhos? Vamos lá. 1, 2, 3. Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Lucas 2, 52. Amém? Que textuário lindo, não é isso? Então, crianças, na nossa história de hoje, então, como nós vimos aqui, né, relembramos aqui, nós já estamos na lição de número 8. Nós já passamos da metade da revista. São 13 lições, nós já passamos da metade da revista, não é isso? Então, crianças, e aí a gente vai ver que Jesus, ele nasceu pequenininho, como um bebezinho, não é isso? Mas ele não ficou pequenininho para sempre, não. Ele foi crescendo, 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 até ele se tornar um adulto, não é verdade? Mas assim, lembrando que ele sempre foi obediente a Deus, não é isso? Bom, crianças, é muito importante sermos obedientes a Deus. E também é muito importante sermos obedientes aos nossos pais. Jesus, ele era obediente a Deus, ele obedecia o Pai Celestial, mas ele também obedecia os seus pais terrenos, Maria e José, aqui na terra, não é isso? E aí, crianças, a Bíblia chama a nossa atenção para isso, que nós precisamos obedecer aos nossos pais, assim como Jesus obedecia. Bem, todos nós podemos crescer em sabedoria, não é isso? Que nós falamos no textuário, ó, que Jesus ia crescendo também em sabedoria diante de Deus e dos homens. Então, todos nós podemos também crescer em sabedoria. Mas como assim, tia Messia? Crescer em sabedoria, né? A gente sabe que as pessoas crescem muito em estatura, em tamanho, não é isso? Nasce pequenininho, vai crescendo, 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 fica assim do meu tamanho e vai passando, e tem gente que fica bastante alto, né? Mas assim, em sabedoria, né? A gente vai ver o que é isso. Mas crianças, como que nós fazemos para crescer em estatura? Para crescer em estatura é fácil, vocês sabem, não sabem? O que a gente precisa fazer para a gente crescer? Responde aí para a tia. A gente precisa se alimentar bem, a gente precisa dormir na hora certa. A criança dorme cedo, porque a criança cresce enquanto dorme, sabiam? A gente precisa tomar água, a gente precisa tomar sol, que é vida também para a gente, sabe? A gente precisa tomar aquele ar livre. Então, assim, tudo isso, fazer atividade física, né? Tudo isso vai nos ajudar a crescer em estatura, vai nos ajudar a crescer em tamanho. Amém? Mas crianças, e como se cresce em sabedoria? Espera aí que nós já vamos aprender. Mas antes, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de homens muito inteligentes. Eu tenho um livro na minha casa, onde fala daqueles homens inteligentes. O homem que inventou o avião, por exemplo. O homem que inventou a luz. Homem que inventou vacina, né, para curar doenças das pessoas, prevenir as doenças. Homens que inventaram o computador, toda essa tecnologia de celular, sabe? É
tanta coisa que a gente vê assim que alguém precisou inventar. Alguém inteligente, não é isso? Que as pessoas chamam, ó, essa pessoa é inteligente, tem muito conhecimento, essa pessoa é sábia. E se a gente for pensar, são muitos inventores, grandes inventores, que fizeram muito bem para a sociedade, né? Que fizeram muito bem para todos nós. Lá atrás, antigamente, não existia luz elétrica, as pessoas tinham que acender uma vela, por exemplo. As pessoas andavam a pé nos animais, mas depois inventaram os carros, avião, navio. Pensa, crianças, são muitos inventores, né? Muitas pessoas inteligentes que fizeram grandes inventos para a humanidade, certo? Mas criança, Deus que deu inteligente para essas pessoas, sabe? Essas pessoas são importantes assim, mas não é do nada não. Deus deu a eles essa inteligência para que eles conseguissem, né, inventar essas coisas. E realmente eles são pessoas muito inteligentes, eles foram muito inteligentes. Mas a Bíblia, nossa Bíblia, ela nos fala de uma sabedoria que vai muito além dessa sabedoria humana, dessa sabedoria que tem essa condição de inventar tantas coisas, sabe? A nossa Bíblia fala de uma sabedoria que vem de Deus. É isso aí. E aqui na nossa Bíblia, no livro de Lucas, né, no capítulo 2, e o versículo de 41 a 52, vai nos contar dessa história, sabe? Onde fala que Jesus, ele crescia em sabedoria e vai narrar um momento onde ele mostra isso, o quanto que ele crescia em sabedoria. Mas o nosso mestre Jesus, durante todo o tempo que ele viveu aqui na terra, ele sempre viveu de acordo com a vontade de Deus. Deus era o primeiro na vida dele em tudo. E desde muito pequeno, ele surpreendia as pessoas com a sabedoria que ele tinha. A sabedoria que vem lá do alto, a sabedoria que vem de Deus. Mas tem uma coisa muito importante, crianças. Não pensem que só Jesus, pelo fato dele ser o Filho de Deus, ele pode ter essa sabedoria. Não. Todos nós podemos buscar essa sabedoria que vem de Deus. Aqui na Bíblia, lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Olha que maravilha! Então, isso quer dizer que todos nós podemos receber a sabedoria que vem de Deus? Isso, crianças, todos nós. Vocês se lembram, criança, de uma história que a gente já contou várias vezes aqui, de um homem, ele era um rei, e ele falou, Deus falou para ele que ele podia pedir o que ele quisesse. E ele pediu o quê? Sabedoria. Você sabe de quem que eu estou falando? Coloca aí para a tia Messia, eu quero ver se vocês lembram de quem que a tia está falando, desse homem poderoso que pediu sabedoria a Deus. Isso mesmo, Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria. Esse foi um rei esperto, né? Ele buscou a sabedoria que vem lá do alto, a sabedoria de Deus. Mas, crianças, como que a gente pode crescer em sabedoria? Primeiramente, a gente tem que reconhecer que Deus, ele é o criador de tudo, que ele é o ser supremo, né? E quando nós temos uma vida cristã que agrada a Deus, ele vai nos dar essa sabedoria. E como que nós podemos buscar essa vida cristã que agrada a Deus? De várias maneiras. Por exemplo, nós podemos buscar orando. Orando continuamente. É uma forma de nós buscarmos a sabedoria que vem de Deus, né? Nós precisamos estar sempre indo à casa de Deus. É aqui na casa de Deus que nós vamos aprender. Não é isso? Aprender do Senhor, aprender de como ser sábios. Isso aí. Nós também podemos, louvar ao Senhor. Então, aqui a tia pegou, assim, 3 formas, né, de que nós podemos crescer. E uma delas que é muito, 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 muito importante é através da leitura da palavra de Deus. Através da leitura da palavra de Deus, nós podemos realmente crescer muito em sabedorias. Glórias a Deus por isso. Então, crianças,
aqui no Salmo 111:10, fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria na nossa vida. E o que é temer ao Senhor, crianças? Temer ao Senhor é obedecer, reverenciar, adorar, saber que Ele é um Deus de justiça, um Deus de misericórdia, um Deus de grandeza, um Deus de amor, um Deus de santidade. A gente tem que entender que Deus é isso tudo. Isso quer dizer que nós tememos a Deus quando nós confiamos que Ele representa tudo isso na nossa vida. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria na nossa vida. Amém? E Jesus, desde muito, muito pequeno, ele sempre se mostrou obediente a Deus. Ele sempre se mostrou temente a Deus. Então, desde muito pequeno, ele foi sábio. Ele tanto obedecia a Deus, o seu Pai Celeste, quanto aos seus pais terrenos. Amém? Então, crianças, essa aula de hoje, né, como disse para vocês, está na nossa Bíblia, no livro de Lucas, não é isso? No capítulo 2, versículo 41 a 52. E como a gente relembrou há pouco, na nossa última aula, a gente viu que Jesus ele foi levado ao templo, né, para ser apresentado. Ele era um bebê muito pequenininho. Mas aí, crianças, o que aconteceu? O tempo passou e Jesus, ele começou a crescer. Como vocês também nasceram bem pequenininho e devagar vocês foram crescendo, né? Hoje vocês têm aí 5, 6 anos e já estão bem grandinhos. Da mesma forma foi Jesus. O tempo passou e ele foi crescendo. Amém? Bem, crianças. E aí, quando Jesus já estava com 12 anos de idade, né, ele já estava assim maiorzinho, já não era um bebezinho, já não era assim muito igual vocês, né, já estava grandinho com 12 anos, ele já entendia as coisas, né, ele já podia fazer viagem com seus pais. Então, quando Jesus estava com 12 anos de idade, ele foi junto com seus pais, com Maria e com José, fazer uma viagem. Crianças, era uma viagem muito importante para eles, tá? Todo ano, na época da Páscoa, o povo de Deus, eles se deslocavam. Ó, eles moravam em Nazaré, tá vendo? Uma cidadezinha aqui bem pequenininha, isso aqui é um mapa, né? E aí eles se dirigiam até a cidade de Jerusalém. Eles iam para o templo na cidade de Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Esse templo também era chamado de Casa de Deus. E era para lá que eles iam. E a Bíblia nos relata que nessa época que Jesus estava com 12 anos, ele foi junto com seus pais para Jerusalém, para essa festa. Crianças, era muita gente que foi junto. Vocês já viram assim, uma multidão bem grande, igual quando vai ter assim uma corrida importante, né? Que junta aquele monte de gente, vai todo mundo então. Era desse jeito, era uma viagem longa, tá? De dias. E aí ia muitas pessoas, muitas pessoas. E aí eles então, nessa viagem, iriam até Jerusalém, ao templo. Crianças, como eu falei para vocês, esse templo, que também era chamada Casa de Deus, ali ficavam muitos homens estudando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Era o que eles chamavam assim de sábios, os mestres, né? Que iam para ali para poder aprender a palavra de Deus. Então, o que aconteceu? Maria, José e Jesus foram com toda a multidão, né, para poder a festa da Páscoa e tal. Quando acabou a festa, eles foram retornar para a cidade deles, né? Foram voltar para Nazaré. E ali no meio da multidão, era todo mundo assim conhecido, né? Moravam na mesma cidade, nas cidades vizinhas, tinha muitos parentes. Então não ficava ninguém assim muito preocupado de dar a mão para Jesus, ele já tinha 12 anos. E era assim mesmo, as crianças maiores, eles já vinham ali no meio, porque todo mundo sabia que todo mundo seguia aquele caminho e ia chegar em casa. Mas aí, crianças, lá pelo meio do caminho, num certo momento, Maria resolveu olhar para ver onde que Jesus estava. E Maria não viu Jesus. José também não viu Jesus. E ali Maria começou a perguntar aos parentes, aos amigos: ei, você viu Jesus? Você viu Jesus? Você viu Jesus? Não, eu não vi Jesus, eu não vi Jesus. Ela, como assim não viu Jesus? Jesus saiu de Jerusalém junto com a gente, no meio da multidão, e agora ninguém sabe de Jesus. E aí, crianças, imagina a preocupação de Maria e de José. Eles começaram a voltar o caminho para
procurando Jesus. E foram procurando e foram perguntando. Crianças, eles precisaram voltar até Jerusalém. Olha, essa demora foi de 3 dias, essa volta procurando. E aí, quando eles chegaram em Jerusalém, sabe onde eles encontraram Jesus? No templo, na casa de Deus. Foi lá que Maria e José encontraram Jesus. E vocês acham que ele estava fazendo o quê ali? Brincando? Não. Ele estava no meio daqueles muitos homens sábios ali, falando de Deus, falando do Pai. Ele estava junto com aqueles homens sábios, aqueles homens que pregavam, ensinavam a palavra. E eram muitos homens, todos adultos. E ele ali, ó, pequenininho junto, falando ali das coisas de Deus, estudando junto com aqueles homens, aqueles mestres ali. Crianças, aqueles homens, eles ficavam admirados com a sabedoria de Jesus. Como que esse menino sabia tanta coisa? Eles ficavam pensando. Ah, mas eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, porque se eles soubessem, eles não iriam ficar admirados daquele jeito, né? Então, eu acho que eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, porque Jesus realmente tinha muita sabedoria. E aí, crianças, quando Maria e José viu Jesus conversando com aqueles homens ali, os mestres da lei, eles também ficaram admirados. Aí Maria se dirigiu até Jesus e perguntou: filho, o que você está fazendo aqui? Você ficou para trás, nós ficamos preocupados. Meu Deus, que preocupação, que ansiedade. Aí Jesus, ele olha para Maria e responde: vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? É aqui que eu estou, na casa do meu pai. Sim, isso mesmo, Jesus estava na casa do pai, estava na casa de Deus. Ele, desde muito pequeno, crianças, ele já havia entendido que ele precisava já executar a missão que Deus tinha dado para ele, não é verdade? A missão para a qual ele foi destinado, que era ensinar a palavra de Deus, converter os homens. Amém. E aí, crianças, Maria ficou assim, né, admirada. Os homens estavam admirados e Maria também ficou admirada. E aí eu imagino que naquela hora ela ficou muito feliz, ficou muito alegre, né? Falou: vamos, Jesus, vamos, menino, vamos para casa. E ali ela pegou Jesus, né, pegou seu menino, José, e fizeram todo aquele caminho de volta para Nazaré. Graças a Deus. E aí, crianças, Jesus, ele foi cada vez se tornando um filho mais obediente, mais sábio, né? Ele ia crescendo em estatura, mas ele também ia crescendo em sabedoria. E a Bíblia fala, vocês viram ali no textuário, que todas as pessoas gostavam dele. Eu acho assim que quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente obedece a Deus, se a gente viver da maneira que Deus quer, é certo assim que as pessoas irão gostar de nós, não é isso? Graças a Deus. Olha, crianças, quando Jesus falou para Maria, né? Que ele virou para Maria e falou: ó, vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Uma coisa que é muito importante. Jesus não respondeu Maria com malcriação, não, tá bom? Ele não foi rude, ele não foi mal educado, ele não estava desafiando Maria, não, tá, crianças? É porque para Maria não era fácil. Jesus era um menino ainda. Eu acho que às vezes assim, ela até esquecia que aquele menino era o filho de Deus. Então, quando ela faz aquela pergunta: você não sabia que a gente estava preocupado? Jesus responde daquela forma, meio que assim, chamando a atenção de Maria: olha, eu sou o filho de Deus, eu estou aqui fazendo uma missão que meu pai me destinou. Amém, crianças? Então, Jesus, ele não foi malcriado com Maria, a mãe dele naquele momento, tá bom? Ele era só um menino, e a mãe dele via ele como menino, e por isso ela teve toda aquela preocupação. Amém? Então, crianças, o que nós podemos aprender assim dessa história de hoje? Olha, vocês perceberam que Jesus, então, desde muito pequeno, porque 12 anos é um menino pequeno, não é isso? Ele já fazia a vontade de Deus. Ele era obediente e, acima de tudo, ele buscava a sabedoria que vem de Deus. Vocês perceberam isso? Graças a Deus, era assim que Jesus se comportava.
Talvez naquele momento ali que Maria perguntou a ele daquele jeito ali, né, o que ele estava fazendo ali, ela esquecia mesmo que, né, de repente ela esquecia que ele era o Salvador do mundo, não é isso? E aí ele responde que ele estava fazendo a obra, não é, do Pai. Ele já mostrava como que ele estava ciente da missão que ele tinha aqui na Terra. E que é uma missão nossa também, crianças. É uma missão nossa, levar o evangelho da palavra de Deus, tá? Ele já entendia essa condição enquanto filho de Deus. E nós também temos que entender essa condição enquanto pessoas que já aceitaram Jesus e fomos resgatados e salvos, não é isso? Por ele. Então, ali Jesus já estava exercendo a sua missão de Messias. E aí, crianças, esse Jesus, ele continuou crescendo, não foi isso? Até se tornar um adulto. E ele se tornou um adulto grande em sabedoria, sempre fazendo a vontade do Pai. Sempre cumprindo tudo que o Senhor reservava para ele, sem questionar, sem brigar, sem discutir. Ele viveu aqui como homem, ele sofreu, ele sentiu as nossas dores, não é isso? Ele passou por muito sofrimento, assim como a gente também passa por sofrimento, Jesus também passou, por isso que ele nos entende, por isso que ele nos ajuda, por isso que ele é misericordioso conosco. E o mais importante, por isso que ele deu a sua vida para perdoar os nossos pecados. Porque, infelizmente, nós não conseguimos, nunca conseguiremos ser sábios o suficiente para não precisar de perdão, né? Nós erramos muito, crianças, nós erramos o tempo todo, nós pecamos muito, nós pecamos sempre. Mas Jesus, ele tem misericórdia de nós, graças a Deus por isso. Ele morreu por nós. E todas as vezes que nós nos arrependermos dos nossos pecados, ele está pronto a nos perdoar. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. E se cada um de nós, como Jesus, buscarmos a sabedoria que vem lá do alto, a sabedoria de Deus, a sabedoria do Pai, né? Como eu falei para vocês, através da oração, através da leitura da Bíblia, através de congregarmos na nossa igreja, né? Com certeza, o Senhor nos dará sabedoria, dará a mim e dará a cada um de vocês, conforme aqui na palavra de Deus, né? Conforme nós lemos no nosso texto áureo. Aqui é que fala que ele nos dá a sabedoria que nós pedimos. E ele, assim, dá bastante. Nós precisamos pedir e confiar na sua palavra que nós receberemos essa sabedoria que vem lá do alto. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês cresçam não apenas em estatura, mas principalmente em sabedoria na presença do Senhor. Amém? Vamos orar para encerrarmos a nossa aula. Pai, te agradecemos por estes momentos que passamos, ó Pai, aprendendo mais um pouco da sua palavra. Ó Senhor, que o Senhor seja misericordioso com cada uma dessas crianças. Que eles, ó Pai, tenham o desejo de te buscar, de crescer em sabedoria diante de ti, ó Pai. Que essa geração no futuro seja uma geração de adultos, ó Pai, sábios, que busquem a sabedoria que vem de ti. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Ajuda-nos em tudo, ó Pai. Ajuda-nos a te amar na beleza da tua santidade, na tua grandeza, ó Pai. Esteja conosco no decorrer deste dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, que vocês cresçam em sabedoria diante do Senhor. Amém? Nós estamos encerrando a nossa aula. Não esqueça de mandar suas atividades no grupo, de mandar o textuário, amém? E nós nos vemos em breve numa próxima aula. Fiquem com Deus, até a próxima.